Vamos para adiantar. Eu chamo a apelação de número 0000736688 da Relatoria do Desembargador Maria de Fátima, é o 8 na pauta. Foi nessa mensagem. E os senhores advogados podem assomar a tribuna. Já houve sustentação, não? Acho que já, não já? Já houve a sustentação. Né? Então eu passo a palavra ao vistor. Apelantes Vitório Mitsukazu Obato e Emerson Obata, apelados João Batista Poyer e Gleides Marias Carton Poyer. Não é isso? É isso? 73688-2010. Trata-se de apelação civil. Né? Não. Excelência, posso continuar? Já leu o voto dela? Já leu o voto, já. Trata-se de apelação civil interposta por Vitório Mitsukazu Obato, Neuza Natimoto Obata e Emerson Obata contra a sentença proferida nos autos da ação ordinária número 0007368.2010.8.05.0022, movida por João Batista Poyer e Gleides Marias Carton Poyer. Adoto como próprio relatório esboçado pela relatoria, folhas 536 e 538. Sendo submetido a julgamento na sessão do dia 22 de agosto de 2017, após o voto de Sua Excelência, a desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho, na qual se negou provimento ao apelo, pedi vista destes autos, objetivando proceder a um exame mais acurado da matéria. Da análise dos autos, peço vênia eminente relatora para divergir do seu voto. Em relação às preliminares de nulidade processual, por ausência de julgamento simultâneo das lides e ausência de notificação para a resolução do contrato, rejeito-as pelos mesmos fundamentos aduzidos pela douta desembargadora relatora. Com relação à preliminar de carência de ação pela impossibilidade jurídica do pedido, tendo a ação sido ajuizada e sentenciada sob a égide do CPC de 1973, resta aplicável que a possibilidade jurídica do pedido deve ser reconhecida como condição da ação. O ministro Luiz Fux, um dos colaboradores para a redação do projeto do novo CPC, esclarece em sua obra Teoria Geral do Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, 2014. 1. A lei processual tem efeito imediato e geral, aplicando-se aos processos pendentes, respeitados os direitos subjetivos processuais adquiridos do ato jurídico perfeito, seus efeitos já produzidos ou se a produzir sob a égide da nova lei, bem como a coisa julgada. As condições da ação regem-se pela lei vigente à data da propositura. A resposta do réu, bem como seus efeitos, rege-se pela lei vigente na data do surgimento do ônus à defesa pela citação que torna a coisa julgada. A revelia, bem como os efeitos, regulam-se pela lei vigente na data do escoado do prazo da resposta. Posição esta já referendada pelo STJ. Processual civil, ação civil pública, controle de constitucionalidade, incidente, portanto, legitimidade ativa, Ministério Público, taxa de iluminação pública, direitos de contribuintes. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público anteriormente à MP 2180 de 35 de 24 de 8 de 2001. Legitimácio ativa ad causam. A legitimidade como uma das condições da ação rege-se pela lei vigente à data da propositura da ação. A época da propositura vigorava no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Egrégio Supremo Tribunal Federal, o entendimento acerca da legitimação do Ministério Público por força do artigo 129.3 da Constituição Federal de 88 para promover qualquer espécie de ação na defesa de direitos
transindividuais, nestes incluídos os direitos dos contribuintes de taxa de iluminação pública, ainda que por ação civil pública, cuja eficácia da decisão acerca do objeto imediato é erga omnes ou outra partes. A soma dos interesses múltiplos dos contribuintes constitui o interesse transindividual que possui dimensão coletiva, tornando-se público e indisponível apto a legitimar o parquê a velá-lo em juízo. Deveras a arguição em caso é incidental de inconstitucionalidade da norma tributária em sede de ação civil pública, porquanto, nesses casos, a questão da ofensa à Carta Federal tem natureza de prejudicial, sobre a qual não repousa o manto da coisa julgada, precedente do egrégio Supremo Tribunal Federal, recurso especial provido, RESP 574-410 de Minas Gerais, relator ministro Luiz Fux, primeira turma. Julgado em 1º de 6 de 2004. Diário da Justiça de 5 de 8 de 2004, página 192. O CPC de 1973, digo eu, vigente na época na data de propositura da demanda, reconhecia a possibilidade jurídica do pedido como condição da ação e o seu reconhecimento em qualquer grau de jurisdição, parágrafo 3º, combinado com o inciso 6, ambos do artigo 267 do CPC de 73. O CPC vigente manteve a mesma sistemática de que as condições da ação devem ser reconhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, tratando da matéria no parágrafo 3º do artigo 485. A questão, portanto, da preliminar de carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido não encontra qualquer óbice a ser analisado em sede de apelação, posto que se trata de matéria de ordem pública, arguível em qualquer grau de jurisdição e a qualquer tempo, como ressoa da jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, processual civil, mandado de segurança e legalidade da exigência fiscal de incluir na base de cálculo do ICMS, nas vendas a prazo, o valor relativo ao financiamento, juros e correção monetária, inadequação da via eleita, falta de interesse só processual, alteração de ofício e possibilidade. Sendo as condições da ação, artigo 267, inciso 6 do CPC, matéria de ordem pública, a ausência de interesse processual deve ser conhecido de ofício, artigo 301, parágrafo 4 do CPC, e em qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em preclusão quanto à sua alegação, podendo, portanto, o tribunal de origem de ofício decretar carência de ação e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso especial conhecido parcialmente nesta parte não provido. RESP 920-403 do Rio Grande do Sul, relator ministro Mauro Campbell Marques, segunda turma, julgado em 6 de 10 de 2009. DJE de 15 de 10 de 2009. Processual civil e tributário, violação dos artigos 458, 465, 128, 535 do CPC. Não ocorrência, ausência de pré-questionamento de diversos dispositivos legais, incidência da súmula 282 do STF, IPCD, doação de imóvel, ação de consignação em pagamento, a aferição do momento da cobrança do imposto, revolvimento de legislação local, impossibilidade, incidência da súmula número 280 STF, termo acordo, fato gerador, artigo 116 do CTN, possibilidade de disposição de lei em contrário. O reconhecimento ex officio de carência de ação não é julgamento extra petita, uma vez que, consoante disposto no parágrafo 3º do artigo 267 do CPC 73, essa questão pode ser conhecida pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de manifestação das partes. Recurso especial, parcialmente conhecido e nessa parte improvido, RESP 771-873 do Rio Grande do Sul, relator ministro Mauro Campos Marques, segunda turma, julgado em 20 de 10 de 2009, DJL 4 de 11 de 2009. Entendo desta parte, digo eu, inaplicável à hipótese a restrição imposta no artigo 417 ou 517 do CPC, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo ex officio em qualquer tempo e grau de jurisdição. Passando a análise da preliminar impossibilidade jurídica do pedido, entendo que se confunde com o próprio mérito recursal, tanto que a apelação reitera a violação ao artigo 476 do Código Civil, pedindo a reforma da sentença, portanto, rejeita a preliminar sob esse fundamento e passo a tratar do mérito. Com relação ao mérito do recurso, abro o voto divergente nos seguintes termos.
A peça inicial reconhece nas folhas 4 e 5 dos autos que os apelados receberam em 23 de maio de 2005 o equivalente a 105 mil sacas de soja, mais 15.617 sacas de soja referentes à parcela com vencimento em 23 de 5 de 2005. Alegam os apelados na folha 8 que necessitariam de 14 mil sacas para a quitação da dívida junto ao Banco Bamerindos, ainda que tenha havido o pagamento parcial de 15.617 sacas de soja. Os apelados não quitaram a dívida junto ao referido banco. Note-se que até a data da transferência do imóvel Pingo de Ouro, em 30 de 5 de 2005, cláusula 6ª do contrato, folhas 43, os apelados receberam o equivalente a mais de 120 mil sacas de soja, 105 mais 15.617, como reconhecem na própria peça vestibular. É preciso manter-se atento aos fatos e documentos. Os apelados alegaram, portanto, que para quitar a dívida do Banco Bamerindos e possibilitar a transferência da Fazenda Pingo de Ouro em 30 de maio de 2005, sem qualquer ônus ou gravame, necessitariam ter recebido o equivalente a 14 mil sacas de soja. Mas não fizeram. Aliás, não consta dos autos qualquer prova de negociação com o Banco Bamerindos no ano de 2005 e dos documentos colacionados pelos apelados às folhas 5461. Demonstram que as negociações com o banco foram efetivadas nos anos 2008 e 2009. Vencida a parcela em 23 de maio de 2005, os apelados demoraram quase um ano para notificar os apelantes acerca do inadimplemento, documento de folha 52, datado de 6 de março de 2006, e na contra-notificação dos apelantes, datada de 13 de abril de 2006, a constar na inicial as folhas 63 e 64, consta que o pagamento foi suspenso em razão da inadimplência dos apelados com relação à outorga da escritura da Fazenda Santo Antônio, o que deveria ter ocorrido no ano de 2002. Em assim sendo, a suspensão do pagamento ocorreu de forma legítima, uma vez que os apelados não cumpriram o disposto na cláusula 6ª do contrato de compra e venda, folhas 43. A outorga das escrituras da Fazenda Santo Antônio só veio a ocorrer nos anos 2007 e 2008, folhas 47/50. Ainda assim, os apelados mantiveram-se inadimplentes, agora pela não outorga da escritura da Fazenda Pingo de Ouro, uma vez que a cláusula 6ª determinava que a outorga da escritura desta fazenda, a data limite de 30 de maio de 2005. E a cláusula 8ª descreve os gravames existentes sobre os imóveis rurais, objeto do contrato de compra e venda, mas na parte final deixa assim determinado que os promitentes vendedores apelados, abre aspas, se comprometem a desobrigar até a data de outorga das escrituras estipuladas na cláusula 6ª, fecha aspas. Frise-se que os apelados não trouxeram qualquer prova de que estavam em negociação com o banco na data de 30 de maio de 2005, quando deveriam transferir a Fazenda Pingo de Ouro. Como consta do documento de folha 54 e 57, já havia uma ação monitória de cobrança perante o juiz da terceira vara civil de Barreiras, de número 151/2001, ou seja, os apelados sofriam a cobrança judicial do Banco Bamerindos, ou seja, receberiam a soja e não receberam a soja e não quitaram a dívida. Ora, mesmo tendo recebido o equivalente a 120 mil sacas de soja e não quitado a dívida do Banco Bamerindos até a data de 30 de maio de 2005, mesmo efetivando a outorga das escrituras da Fazenda Santo Antônio em 2007 e 2008, permaneceram inadimplentes, agora por não ter outorgado a escritura da Fazenda Pingo de Ouro, com a devida baixa no gravame até 30 de 5 de 2005, ou seja, em 30 de maio de 2005, a Fazenda Pingo de Ouro encontrava-se com gravame junto ao Banco Bamerindos, inviabilizando a transferência e das próprias alegações dos apelados na inicial, conclui-se que poderiam ter quitado a dívida e viabilizado a transferência do imóvel na data de 30 de maio de 2005, mas quedaram-se inertes.
Manteve-se, portanto, a favor dos apelantes, à exceção do contrato não cumprido, em face da não quitação da dívida em relação ao Banco Bamerindos, agravada a situação pela existência de ação monitória ajuizada em 2001, que poderia e pode culminar na expropriação judicial do bem adquirido pelos apelantes. Toda a suposta dificuldade de pagamento foi criada pela conduta dos próprios apelados, que receberam mais de 120 mil sacas de soja sem que cumprissem suas obrigações junto ao Banco Bamerindos, que nas suas próprias palavras na petição inicial poderia ter sido feita com um total de 14 mil sacas de soja, inexistindo, portanto, qualquer nexo causal entre a conduta dos apelados e a dificuldade de pagamento pelos apelantes, posto que a suspensão do pagamento deu-se de forma legítima, por força no artigo 476 do Código Civil. Desta forma, os apelados não podem alegar o não cumprimento do contrato pelos apelantes, haja vista que receberam 15.617 sacas de soja com a condição de efetivar o pagamento da dívida equivalente a 14 mil sacas de soja junto ao Banco Bamerindos, e não o fizeram até a data de 30 de maio de 2015, data da transferência do imóvel para os apelantes. Não cabia aos apelados exigir o pagamento da sexta parcela e o saldo da quinta parcela quando receberam mais de 120 mil sacas de soja, quase 10 vezes mais que o valor da dívida, sem que houvesse a quitação junto ao banco. Vislumbre desta forma que a exceção de contrato não cumprido foi alegado pelos apelantes de forma legítima, bem como não lhes pode ser imputado todo o crescimento da dívida, uma vez que os apelados mantiveram sem quitar a dívida, mesmo tendo recebido pontualmente as parcelas que lhe eram devidas. Este fundamento por si só seria suficiente para dar provimento ao apelo, mas passo à análise da possibilidade de acolhimento da teoria do adimplemento substancial. O magistrado de primeiro grau, na época da aprovação da sentença, sob a égide do CPC de 73, estava submetido ao princípio do livre convencimento motivado, artigo 131. Em sendo assim, o magistrado está vinculado aos fatos e circunstâncias dos autos, ainda que não alegados pelas partes. E o CPC vigente manteve em seu artigo 371 a normativa de que o juiz deverá apreciar a prova que consta dos autos, independente do sujeito que a tiver promovido. O julgador, portanto, não está vinculado a qualquer fundamentação jurídica deduzida pelas partes, podendo apreciar as provas e fatos constantes dos autos e indicar as razões do seu convencimento. Esta normativa decorre do princípio narra mi factum dabo tibi jus, isto é, dê-me os fatos que eu lhe darei o direito, pois o magistrado está vinculado aos fatos, mas nunca à fundamentação jurídica deduzida pelas partes. Recurso especial, ação indenizatória, erro médico, ausência de preposição da equipe médica, responsável pelo parto, denunciação da lide pela clínica ré às médicas, admitida na origem, conversão pelo tribunal em chamamento ao processo, possibilidade de julgamento extra petita, não ocorrência, resultados distintos para os litisconsortes e admissibilidade. A aplicação do princípio da fungibilidade entre as modalidades de intervenção de terceiros não configura a determinação de ofício da intervenção, pois houve um pedido da parte interessada para trazer o terceiro ao processo. Não se configura com julgamento extra petita a qualificação adequada da intervenção de terceiros feita pelo tribunal a partir dos elementos da causa. A aplicação do princípio narra mihi factum dabo tibi jus. Sendo o chamamento ao processo facultativo, instala-se litisconsorte simples no polo passivo da demanda, podendo a sentença acarretar soluções distintas para cada um dos litisconsortes. Recurso especial conhecido e desprovido. Relator ministro João Otávio de Noronha, terceira turma, julgado em 33 de 5 de 2016, no DJE 9 de 5 de 2016, RESP 143-388-87, Rio de Janeiro.
Outra jurisprudência. Processual civil, responsabilidade civil do Estado, danos materiais e morais, ação policial, perseguição em via pública, vítima atingida por projeto de arma de fogo, bala perdida, indenização por danos morais e materiais, configuração, ônus da prova, súmula 7. Prescrição, Decreto Legislativo 20.910-32, aplicação, ciência inequívoca dos atos lesivos, supressão de instância, teoria da causa madura, causa petende, princípio narra mi factum dabo tibi jus. Ofensa à lei revogada, princípio tempus regit actum, o tempo rege o ato. Revisão do quanto arbitrado pela instância a qual. Súmula 07, impossibilidade em caso, violação do artigo 635-2 CPC e inocorrência. A causa petende não é integrada pela qualificação jurídica do fato, por isso que resta indiferente se a parte alude à responsabilidade estatal em face da omissão do Estado e o tribunal entende pela conduta comissiva do Estado e a consequente responsabilidade objetiva estatal, por força máxima implícita ao ordenamento jurídico de que dá-me os fatos que eu lhe darei o direito. O Tribunal ACOL analisou os fatos narrados. A perseguição policial e a troca de tiros relatada pela autora em sua petição inicial e corroborada pelos documentos juntados aos autos não foram negados pelo réu, tratando-se, pois, de fato incontroverso nos autos. Entendo, ademais, que na hipótese de Berlinda houve importante falha no planejamento da ação policial com severo comprometimento da integridade física do terceiro, folhas 163, e considerou a responsabilidade objetiva em face da conduta comissiva. O ponto central da controvérsia nos autos se concentra na existência ou não de responsabilidade civil do Estado quando agentes públicos, policiais militares, empreendendo perseguição a bandidos, com estes trocam tiros em via pública de alto tráfego de veículos e pedestres, resultando desse tiroteio e lesões de natureza grave em terceiro, vítima inocente. A responsabilidade civil do Estado por os danos causados a terceiros decorrentes da atuação dos agentes públicos nessa qualidade é objetiva. Folhas 163. Neste sentido, já me posicionei forçoso repisar quanto à causa de impedir que a norma jurídica aplicável à espécie e a categorização jurídica dos fatos que compõem a razão do pedido não a integram. Assim, a eventual modificação do dispositivo legal aplicável ou a mudança de categorização jurídica do fato, base do pedido, não incide sobre o veto do artigo 264 do CPC. Luiz Fux, em curso de Direito Processual Civil, Processo de Conhecimento 2008, Forense, Rio de Janeiro. Os embargos de declaração que enfrentam explicitamente a questão embargada não ensejam um recurso especial pela violação do artigo 535-2 do CPC, tanto mais que o magistrado não está obrigado a rebater um a um os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Recurso especial parcialmente conhecido e nesta parte desprovido. RESP 105-6605 do Rio de Janeiro, Luiz Fux, primeira turma, julgado 10/3/2009. Digo eu, os fatos narrados na inicial restaram incontroversos, folhas 4 e 5 dos autos, e consiste em que os apelados reconheceram que receberam as parcelas Y de 1 a 4, Y de 1 a 4, em romano, da cláusula segunda do contrato. 2. Nas folhas 41 e 42, consta do contrato que os apelados receberam, portanto, um total de 105 mil sacas de soja. Os próprios apelados reconhecem que receberam parcialmente a parcela com vencimento no dia 23 de 6 de 2005, no total de 15.617 sacas de soja. Depreende-se ainda do contrato 4. Depende-se ainda do contrato de folhas 140, 41 e 42, que o total de sacas de soja devidas é de 151 mil sacas de soja. Ora, não se precisa de conhecimentos profundos de aritmética para verificar que os apelantes quitaram o equivalente a 79,89% até a data de 23 de maio de 2005.
Também consta do contrato de folhas 43, cláusula 6ª, que o imóvel deveria ser transferido até a data de 30 de maio de 2005. Consta da cláusula 8ª que os imóveis estariam livres até a data da outorga das escrituras, ou seja, a data limite para a quitação do gravame relativa ao imóvel Pingo de Ouro. Era de 30 de maio de 2005. Note que dos fatos narrados pelos apelantes, que pagaram os 15.617 sacas de soja, tendo em vista a promessa dos apelados de que 14.000 sacas de soja poderia a dívida ter sido quitada, o que não ocorreu. Na contra-notificação de folha 63 e 64, data de 2006, trazidos pelos apelados, consta que a resistência ao pagamento do saldo devido decorreu da não outorga da escritura e pagamento do gravame relativo à Fazenda Santo Antônio, que deveria ter ocorrido desde o ano de 2002. E as escrituras da Fazenda Santo Antônio colacionadas só foram outorgadas no ano de 2007 e 2008, folhas 47 e 50. Em sendo assim, restava ainda a necessidade de que houvesse a outorga da escritura da Fazenda Pingo de Ouro, fixada contratualmente para o ano de 2005. Ou seja, a outorga da escritura do imóvel Pingo de Ouro estava atrasada há 3 anos, no momento em que os apelados cumpriram a obrigação referente à Fazenda Santo Antônio. Vislumbra-se, portanto, o comportamento de boa-fé dos apelantes por suspender o pagamento diante da inércia dos apelados e outorgar a escritura, bem como somente foram notificados no ano de 2006, folha 52, quando as obrigações de outorga das escrituras deveriam ter ocorrido em 2002 e 2005. A suspensão do pagamento desse por ato de boa-fé é exercício da exceção de contrato não cumprido, como consta do documento anexado pelos próprios apelados, folhas 63 e 64. Tendo-se verificado todo o acervo de documentos e dos fatos narrados na própria peça inicial, tem-se a conduta de boa-fé dos apelantes e o pagamento do equivalente a 79,89% do total devido, não restando qualquer empecilho à aplicação da teoria do adimplemento substancial nos termos do STJ. 3. A aplicação da teoria do adimplemento substancial exigiria para a hipótese o preenchimento dos seguintes requisitos. A existência de expectativas legítimas geradas pelo comportamento das partes. B. O pagamento faltante há de ser ínfimo em se considerando o total do negócio. C. Deve ser possível a conservação da eficácia do negócio sem prejuízo do direito do credor de pleitear a quantia devida pelos meios ordinários. Critérios adotados no RESP 76-362 de Mato Grosso, 4ª turma, julgado em 11 de 12 de 95, da Justiça de 1º de 4 de 96, página 99 e 17. As expectativas eram legítimas, quais sejam, os apelados notificaram os apelantes no ano de 2016 e houve a contra-notificação explicando que se tratava de aplicação da exceção de contrato não cumprido. Os apelados outorgaram as escrituras da Fazenda Santo Antônio nos anos 2007 e 2008, ensejando, portanto, com esse comportamento a expectativa de que fariam a mesma em relação à Fazenda Pingo de Ouro. O pagamento faltante corresponde a um percentual mínimo de 20,11% do total das sacas de soja devidas aos apelados, bem como podem os credores se fazerem valer das ações executivas de entrega de coisa certa fungível para obter a satisfação do saldo devido. Restando, portanto, atendidos os requisitos fixados pelo STJ para acolhimento da teoria do adimplemento substancial. Do exposto, seja pela aplicação do princípio da exceção de contrato não cumprido, bem como pela aplicação da teoria do adimplemento substancial, a apelação deve ser conhecida e provida para reformar em toto a sentença recorrida e restabelecer todos os termos do contrato, afastando todas as condenações fixadas na sentença, bem como ressaltando que cabe aos apelados exercer ou não o direito de utilizar os meios processuais adequados para a satisfação do crédito.
inverta o ônus da sucumbência e condena os apelados ao pagamento de honorários advocatícios à base de 5% sobre o valor atualizado da causa pelo índice oficial do INPC e desde a data da propositura da demanda, tendo em vista o zelo profissional, a complexidade e importância da causa, como preceitua o parágrafo 4º do artigo 20 do CPC, vigente na data da aprovação da sentença e que deve regir a fixação dos honorários dos advogados. É assim que vota, Excelência. Meu voto. Excelência, parabéns. Eu fiquei aqui atenta, eu, desembargadora Dinalva, e vi que seu voto está, assim, muito brilhante, bem analisado, muito mais do que o meu. Porque houveram aspectos em que nós concordamos nas contas preliminares, mas na teoria do adimplemento do contrato, eu verifiquei que houveram alguns pontos que não foram vistos por mim. E eu vou aderir a seu voto, porque entendo que está, assim, muito bem examinado. E vou refazer em parte aqui alguns aspectos, porque eu havia dito em meu voto que a cláusula quinta tinha havido inadimplemento parcial da quinta parcela e da sexta parcela. E aí eu dizia no meu voto que, em razão disso, do inadimplemento da quinta parcela parcialmente e da sexta, que não aplicava a teoria do adimplemento do contrato. Mas diante de suas alegações e de seus fundamentos, eu concordo com Vossa Excelência e vou refazer em parte esse voto para lhe acompanhar. Sinto-me honrado, entendeu, Parabéns. com Vossa Excelência, mas realmente é complicado. É isso mesmo. É complicado o processo, mas eu não penso que duas cabeças pensam mais do que uma, né? certo. Quando os colegas pedem vista, eu até fico satisfeita porque sei que o processo vai ser analisado com mais cuidado. É claro. E eu verifiquei aqui que nessa parte final de meu voto eu precisava modificar quanto a isso, porque quando eu digo aqui, observe que esta deve ser rejeitada com base nos argumentos constantes dos autos. O que se denota é que o inadimplemento parcial da quinta parcela, bem como o inadimplemento total da sexta, ocasionaram um volumoso crescimento da dívida. Mas eu não verifiquei os outros aspectos que Vossa Excelência falou no seu voto. Certo. Ok, obrigado, Excelência. Eu já vou perguntar à desembargadora Dinalva. No sentido de... Dá provimento. Deu-se provimento... Em toto. É para reformar a sentença em toto. Reformando a sentença, né, rejeitando seus preliminares. Está eliminados, né? E eu pergunto à desembargadora Dinalva como vota. Eu ouvi atentamente o voto do eminente Vistor, já havia estudado o voto da relatora anteriormente, na sessão passada, e eu estava até pensando em pedir vista dos autos para uma análise mais aprofundada, mas a desembargadora Fátima estava discutindo comigo aqui sobre a interpretação que ela emprestou aos aspectos da demanda, diversamente do que fez o desembargador Vistor. E eu compreendi exatamente, porque a arguição feita pelos advogados, pela parte agravada, foi exatamente a da exceção dos contratos não cumpridos, e o que verificou o desembargador Vistor foi exatamente que essa exceção fora arguída pelos próprios apelantes. Na verdade, a exceção dos contratos, a teoria da exceção dos contratos não cumpridos é exatamente aplicada a eles apelados, que deixaram de cumprir, exatamente. Deixaram de fazer, recebiam o pagamento das sacas de soja e deixaram de fazer o pagamento junto ao Banco Bandeirindos, não é isso? E justificadamente eles não pagaram porque não receberam as escrituras, entendeu? Exatamente. Eles teriam a obrigação de, ao receber os pagamentos, não é isso? Quitar o Bandeirindos e otorgar a escritura. Não fizeram. E otorgando as escrituras. Exato. Então, eles, na verdade, os apelados, é que incidiram
nessa teoria da cessão dos contratos não cumpridos, e além do mais, também, pois não. A teoria do adimplemento... E a teoria do adimplemento substancial, que ela me falou que houve uma interpretação dela equivocada. E que Vossa Excelência deu prestou esse esclarecimento. Eu vi aqui atentamente e estou achando muito consentânea com a realidade dos fatos. E Vossa Excelência disse muito bem, invocando a teoria da habeas corpus, que garantiu o direito. E é por aí. O doutor advogado está querendo fazer um esclarecimento. Isso, esclarecimento de fato. Pois não, permita, Excelência. Desembargadora relatora ou desembargadora? Permita, Excelência, justamente no ponto que é o cerne justamente da questão e diante do voto do eminente desembargador Osvaldo Brito, justamente para esclarecer, que está gerando dúvidas que porventura estão ocasionando erro, entendo eu, de interpretação na decisão. Ora, conforme e já foi observado aqui no momento da primeira sustentação oral, que a alegação dos apelantes, né, e foi devidamente combatido pelos apelados, e consta do voto de Vossa Excelência, que a exceção do contrato não cumprido teria sido provocada pelos... Eu acho que o advogado não é questão de fato, está querendo fazer uma nova situação. A data que fez isso aí. Pois não. Só a data. Então, que gerou uma situação de erro de interpretação. Só a data. No contrato prevê que deveria ter sido pago 23/5/2005. Ora, os apelados, os horas apelantes, deveriam ter quitado essa parcela em 23/5/2005 para receberem a escritura no dia 30/5/2005. Ou seja, a exceção do contrato não cumprido, quem não cumpriu foram os ora apelantes que não cumpriram com essa condição prévia. Então, os pagamentos que foram recebidos, parcial, não obrigam os apelados, ora apelados, a transferir, efetuarem a essa escritura. Ora, chega dia 30, eles condicionaram a parcela para o dia 23/5/2005, para dia 30 otorgarem a parcela, a escritura. Chega dia 30, eles não pagaram, pagaram parcial. Como é que os ora apelantes queiram receber uma outorga de escritura se estão inadimplentes? Então, essa exceção do contrato não cumprido, óbvio, quem deu ensejo foram os ora apelantes. E, ademais, Excelência, conforme foi noticiado aqui, a questão do adimplemento substancial. Já foi esclarecido. Esse ponto que eu peço às Excelências para esse ponto consta dos dois votos, no meu e do dele. Exatamente. Entender que não deve, que não está correto, então apresentar recurso próprio. Justamente que foi ponderado e eu queria justamente... Mas aí já vamos explicação. A data, isso consta no voto da eminente relatora. Então não houve nenhuma novidade, foi examinado. E a desembargadora de Nalva já concluiu também. Eu concluí que, considerando que a análise feita pela desembargadora relatora, que analisou o processo, estudou muito, eu iria pedir vista, mas eu entendo que, na verdade, ela refluiu, fez uma interpretação correta com relação aos fatos, diante do brilhante voto do eminente relator. Só me resta também, eu entendo que a teoria do adimplemento substancial deve ser aplicada, consoante, bem levantado, bem justificado pelo digno relator e acolhido pela eminente relatora. O digno relator é acolhido pela eminente relatora. Por isso que eu acompanho a turma. E eu proclamo o resultado. Rejeitadas as preliminares, deu-se provimento ao apelo unânime. É assim? Confere. Então, o resultado dá provimento nos tempos do voto do... Aliás, a relatora refluiu. Reformar a sentença em tópico, né? Certo, nos termos do voto. Não, é a relatora. É ela mesma quem vai trazer o acórdão. Eu peço a juntada do meu voto vista. Deferido. Excelência. Ajuntada. Deferida, ajuntada.
Para o 16 e 17? É o quê? Regime? 16 e 17. Agravo interno. 16 e 17, desembargadora Maria de Fátima. Pois não, desembargador. 16 e 17. Léo, tiro 9 e 81. Léo, eu sou agoniada, eu quero ver tudo limpo. É do SAG, né? 736. 736. Aqui, 16, 17, mesmo número, tá vendo? Olha, 16. É esse. É esse primeiro. Aqui. É. Pode ser pela ementa? Embargo de declaração, erro material e omissões, ocorrência. Atribuição de efeitos infringentes. Recurso conhecido e parcialmente provido. Desembargador Antônio, como vota? Acompanha. Desembargador Maria do Socorro, como vota? Eu proclamo o resultado, recurso conhecido e parcialmente provido. É isso? Isso. Nos moldes do voto da relatora. Outro? O 16, esse não foi? Foi. 17 é a mesma coisa. Embargo de declaração, omissões, ocorrência, atribuição de efeitos infringentes, recurso totalmente acolhido. Então, como vota o desembargador Antônio? Eu acompanho. Desembargador Maria do Socorro? Eu acompanho Também. Então, proclamo o resultado, recurso provido ao Totalmente, porque o outro foi parcialmente, viu, totalmente à unanimidade.